Olá, olá, bom dia, chuchus. Então, nossa última aulinha de projeto de análise de algoritmos, a gente vai terminar o que a gente começou na aula passada. A gente estava falando do problema do caixeiro viajante, métrico, né, euclidiano, e a gente viu dois algoritmos aproximativos, duas abordagens aproximativas, né, para resolver esse problema. E a gente viu o algoritmo RSL, que é 2 aproximativo, e a gente viu o algoritmo de Christofides. Basicamente, um é uma melhoria do outro, né? O Christofides é uma melhoria do algoritmo RSL. Justamente por quê? Porque o Christofides ele usa uma estratégia, né, de transformação do grafo da árvore, né, geradora mínima, num grafo euleriano, mais esperta do que a estratégia usada pelo RSL. O RSL faz uma coisa mais ingênua, né? Ele pega a árvore geradora mínima, duplica todas as arestas, e aí, a partir daí, ele pega um circuito euleriano, e aí depois a gente vai pulando, né, os vértices que estão repetidos, de modo a obter um ciclo hamiltoniano, ok? Então, a grande jogada aí é que ele pega e duplica as arestas. Inclusive, foi isso, né, que a gente usou aqui fortemente, isso e a desigualdade triangular, né, que é satisfeita nesse problema, foi isso que a gente usou fortemente aqui, né, que o custo do algoritmo é menor ou igual a 2 vezes o custo da árvore. Isso é justamente por quê? Porque a gente duplica as arestas da árvore, certo? Então, o custo do circuito euleriano que a gente vai obter, ele vai passar por todas essas arestas aí, então vai ser 2 vezes o custo da árvore. E o que a gente observa é o seguinte: bom, a gente pega o circuito euleriano e não é só isso, esse circuito não necessariamente é um ciclo, certo? E aí a gente precisa pular esses vértices. Então a gente argumentou que pela desigualdade triangular, esses pulos, né, eles davam, ou eles mantinham o custo, ou eles melhoravam, certo? Belezinha? Tudo bem? Então, foi basicamente esse argumento, né? Esse argumento aqui também era muito necessário. A gente fez ele algumas vezes, né? Esse argumento de que o custo da árvore é menor ou igual que o custo do ótimo, ok? Então, utilizando a junção desses dois argumentos, né? A gente chega que o RSL tem esse fator 2 de aproximação. Ou seja, a resposta que o RSL vai dar para o problema do caixeiro viajante vai ser, no máximo, 2 vezes a resposta correta. Ok? Belezinha? Aí o ponto é, será que dá para melhorar isso aí? Será que dá para melhorar essa nossa abordagem aí? Será que dá para fazer uma abordagem menos ingênua do que o RSL? Dá, né? E a gente viu o algoritmo de Christofides, que a base é a mesma, a gente começa com uma árvore geradora mínima, ok? E só que aí vem a diferença. O Christofides faz uma transformação, digamos assim, da árvore, né, num subgrafo, digamos, num grafo euleriano, de uma maneira mais esperta. Ao invés de simplesmente duplicar, né, todas as arestas, porque que acontece? Existem vértices lá na árvore que tem grau par, existem vértices que têm grau ímpar, beleza? A árvore, ela não é euleriana, por exemplo, a gente já pode olhar, a gente já sabe logo de cara, todas as folhas têm grau 1, então a gente já sabe que ela não é euleriana. Então, existem vértices que têm grau par, existem vértices que têm grau ímpar. Nos vértices que têm grau par, eu não preciso mexer, eles já têm grau par, eles já estão satisfazendo a condição para ser euleriano. Beleza? Ok? Agora, eu preciso mexer onde? Onde é que está o meu problema ali? O que faz a parada não ser euleriana?
Entenderam a minha pergunta? A gente está lá na árvore geradora, a gente sabe que tem vértices de grau par, vértices de grau ímpar, e a gente quer utilizar a mesma estratégia que a gente usou lá para o RSL. Achar um circuito euleriano, para depois tirar as repetições e tal. Ok? Qual é o problema, então? A gente sabe os vértices de grau par, eles já são vértices de grau par. Então, o que o algoritmo de Christofides faz que é mais esperto do que o algoritmo RSL? Em quem que ele trabalha? Quem que ele foca? Quem são os caras da árvore onde ele foca? Nos vértices com grau ímpar. Eles é que são o problema, certo? Então, ao invés de simplesmente duplicar tudo quanto é aresta do nosso grafo, inclusive as que são incidentes, né, os vértices de grau par, ou seja, que não precisariam de nenhuma intervenção, e ao invés de duplicar, né, por exemplo, você tem um vértice de grau 3, você duplicou, ele passa a ter grau 6, ok? Não, a gente não precisa disso, né? A gente só precisa transformar esse vértice num vértice de grau par. Então, o que o Christofides ele vai fazer? Ele vai pegar esses vértices de grau ímpar e vai olhar para o grafo, para o subgrafo, digamos assim, induzido por ele, por esses vértices, né, no grafo original. Lembram que o grafo original é um grafo completo? Lembram disso? Beleza? Então, o que o Christofides ele faz? Ele vai olhar para os vértices de grau ímpar. O que a gente sabe? A gente sabe que se eu pegar o subgrafo induzido pelos vértices de grau ímpar do grafo original lá, vai dar o quê? Vai dar um grafo onde todos os vértices ali de grau ímpar, eles se veem, certo? Porque o grafo é completo. Tudo bem? Pega um subgrafo induzido de uma clique. É o quê? É uma clique. Belezinha? Então, o Christofides, o que ele quer? Ele quer uma aresta a mais só em cada vértice de grau ímpar. Vocês concordam que se eu colocar uma arestazinha ali num vértice de grau ímpar, eu mudo a paridade de ímpar para par e eu tô feliz? Eu tô fazendo o mínimo, certo? Para o negócio virar par. Concordam com isso? Então, pegar uma aresta incidente a cada vértice é o que a gente quer, concordam? Porque já satisfaz, né? A gente deixa de ter grau ímpar e passa a ter grau par. Que conceito que trabalha com essa coisa de, tipo, de uma aresta incidente, por exemplo, um vértice não cuida de mais do que uma aresta. Eu só quero aumentar a unidade do grau dos vértices, de cada vértice, eu só quero aumentar em uma unidade. Que conceito está relacionado com isso? Conceito que a gente viu lá em grafos. Eu quero buscar arestas que só alterem o grau do vértice em uma unidade, mas que consigam alterar o grau de todos os vértices que eu estou olhando, no caso, os vértices de grau ímpar. E aí? Que conceito está relacionado com isso? Vocês conseguem entender a minha pergunta? Vamos, me respondam com sinceridade. Tem problema se não entenderam, não? Não? Vou explicar novamente. Ó, a gente sabe que o nosso problema aí com a árvore geradora mínima é o quê? Que existem vértices de grau par e existem vértices de grau ímpar. Vértices de grau par não é um problema para a gente. A gente está tentando achar um circuito euleriano para ajudar a gente na resolução do caixeiro viajante, né? Então, vértice de grau par não é problema. O problema são os vértices de grau ímpar.
Aí todo mundo concorda que se eu pegar um vértice de grau ímpar e adicionar uma aresta, eu já mudei a paridade desse cara? Ele deixa de ser ímpar e virou par? E eu adicionei, tipo, o mínimo possível? Beleza? Beleza nesse argumento? Ok. Aí agora eu tô perguntando para vocês se vocês conseguem se lembrar de algum conceito que a gente viu lá em grafos, que é o seguinte: imagina que a gente tem um conjunto de vértices, né? O nosso objetivo é alterar em uma unidade o grau desses vértices, ou seja, adicionar aresta ali de modo que o grau do vértice só vai subir uma unidade. O que isso significa? Que eu vou ter exatamente uma aresta incidente ao vértice, certo? Eu não vou ter duas arestas incidentes ao mesmo vértice. Que conceito é esse, gente? Que conjunto é esse de arestas que a gente está buscando? Emparelhamento. Perfeito. E mais ainda, eu quero que isso aconteça, né, para todos os vértices que eu estou buscando. Ou seja, eu quero um emparelhamento que sature todos os vértices que eu tô olhando. Isso aí, um emparelhamento perfeito. Perfeito, Aline. Só que, seguinte, a gente sabe que nem sempre a gente tem emparelhamento perfeito. Vocês lembram de um exemplo assim? Onde a gente não tem emparelhamento perfeito? Aquele exemplo assim, ó, que é logo de cara. E a gente sabe, ó, olhei para o gráfico. Se ele satisfaz isso aí, eu já posso dizer que ele não tem emparelhamento perfeito. Vocês lembram de algum exemplo assim? Perfeito, Aline. A Aline está muito perfeito. Tudo que ela está falando é perfeito. Vamos lá. Quantidade ímpar de vértices. Por quê? Por quê? Porque emparelhamento perfeito tem cardinalidade o quê? Ele satura todos os vértices. Então, a quantidade de arestas que vai ter ali no emparelhamento perfeito é justamente a metade do número de vértices. Aí eu pergunto a vocês, senhores, tem como a gente ter metade do número de vértices como um número de arestas do grafo, sendo que o número de vértices é ímpar? Ou seja, um número ímpar sobre 2 vai me dar um número possível de arestas no meu grafo? Entenderam o argumento, né? O emparelhamento perfeito, o emparelhamento ele é perfeito se ele tem cardinalidade n sobre 2, porque ele tem que saturar todos os vértices. Então, a gente vai ter n sobre 2 arestas, porque eu tenho n vértices. Beleza? Bom, se o meu n é ímpar, n sobre 2 não dá um número inteiro. Então, não me dá um número possível de arestas. Um número possível de arestas tem que ser um número inteiro. Então, quando eu olho para um grafo e vejo que ele tem um número ímpar de vértices, eu já sei que ele não tem emparelhamento perfeito, não rola. O emparelhamento máximo dele certamente não é um emparelhamento perfeito. Bom, mas aqui no algoritmo de Christofides, eu estou buscando um emparelhamento que sature todos os vértices de grau ímpar. Por que eu posso afirmar que eu sempre vou ter esse emparelhamento? Ou seja, eu sempre vou ter um emparelhamento perfeito quando eu estou olhando para os vértices de grau ímpar do grafo. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar é: esse número de vértices poderia ser ímpar? Ou seja, o número de vértices de grau ímpar poderia ser ímpar? Porque se ele fosse ímpar, a gente já não teria emparelhamento perfeito, então já não rolaria. A Aline me falou que não. O número de vértices de grau ímpar não pode ser ímpar. Alguém sabe justificar isso? O número de vértices, vamos lá. A gente sabe o seguinte. Vocês estão vendo a tela toda, né? Então, a gente sabe
o seguinte num grafo. Isso é um teorema que a gente já viu. Que o somatório dos graus dos vértices é o quê? 2 vezes m. Concordam? Lembram disso? Lembram qual é esse teorema? Tem um nome curioso, inclusive, esse teorema. É o teorema do aperto de mãos, né? O que ele diz pra gente, de maneira geral? Ele diz que se eu pegar e somar os graus dos vértices, eu obtenho um número. Esse número aqui, ó, é o quê? É par ou é ímpar? Hein, pessoal? Pergunta simples. Esse número aqui é par ou é ímpar? É par, né? É um múltiplo de 2. Então, ele é par, certamente. Então, o que o teorema do aperto de mãos fala pra gente? Se a gente somar os graus, tem que dar um número par. Então, se eu tivesse num grafo um número ímpar de vértices de grau ímpar, essa soma daria par ou daria ímpar? Vamos supor que a gente tenha num grafo um número ímpar de vértices de grau ímpar. Por exemplo, vamos fazer um exemplo para a gente ver. Eu tenho 3 vértices de grau 5. Então, se eu somar os graus desses caras, é 3 vezes 5. Isso daqui dá o quê? Dá 15, que é um número ímpar, né? Ímpar. Belezinha? Ímpar, né? Então, não dá para ter... E o 2? Que 2? Não, Thiago. Par é esse número aqui. Tem que ser par. Quando a gente soma... Esse é o teorema, né? Quando a gente soma todos os graus dos vértices, tem que dar um número par. Então, eu estou perguntando para vocês. Seria possível a gente ter um número ímpar de vértices de grau ímpar? Não, não é possível, né? Porque se a gente tivesse um número ímpar de vértices de grau ímpar, essa soma não daria par. Tudo bem? Belezinha? Então, a gente já sabe que a gente tem um número par de vértices de grau ímpar lá no nosso grafo. Então, a gente já sabe que esse subgrafo aí, induzido, né, pelos vértices de grau ímpar, ele tem chance de ter emparelhamento perfeito. Por que eu consigo garantir que ele tem um emparelhamento perfeito? Qual é a característica do grafo que me garante que eu tenho um emparelhamento perfeito desses vértices de grau ímpar? Eu peguei lá, ó, tem um montão de vértices no grafo, né? Aí a gente pegou a nossa árvore geradora. Uma árvore geradora mínima, né? Uma MST. Aí, eu peguei aqui os vértices de grau 1. Os vértices de grau 1 não, desculpa. Os vértices de grau ímpar, incluindo os vértices de grau 1. Esse cara aqui tem grau 3, então ele também é vértice de grau ímpar. Aqui esse cara tem grau 2, esse cara aqui tem grau 3 e esses caras aqui. Quase todo mundo, né? Vou até colocar mais uma folhinha aqui para tirar esse... Peraí, deixa eu apagar aqui. Isso. Para deixar esse cara aqui com... Então, o nosso algoritmo é esse. 1, 2, 3, 4, né? Tá certinho. Então, agora, eu selecionei os vértices de grau ímpar, tá? Na árvore. E eu tenho um número par de vértices de grau ímpar. Vamos ver aqui no exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 vértices de grau ímpar. Não teria jeito de eu ter um número ímpar de vértices de grau ímpar, porque eu estaria indo contra o teorema do aperto de mãos. Tudo bem? Então, foi isso que a gente falou até agora.
Aí o nosso objetivo, né, como a gente já falou, é acrescentar uma aresta em cada um desses vértices, ou seja, não pode ter duas arestas num mesmo vértice. Eu só quero subir em uma unidade o grau desses vértices para que eles passem a ter grau par, com o mínimo de arestas possível. Então, a gente quer um emparelhamento que sature todos esses vértices. Por que eu posso garantir que certamente eu tenho essas arestas aqui, ó? Concordam que isso é um emparelhamento? O que tem o roxinho é um emparelhamento? E é um emparelhamento perfeito desses vértices rosas? Sim? Todo mundo concorda que o que está em roxinho é um emparelhamento perfeito dos vértices que estão em rosa? Beleza? E por que eu posso garantir que essas arestas roxinhas, elas existem? Porque o grafo é completo. Perfeito, Aline. Perfeito. O grafo é completo. Eu sei que se eu olhar lá para o meu grafo e pegar somente esses vértices rosinhas, o subgrafo induzido por eles é o quê? É uma clique, porque o grafo é completo. Então, a gente vai ter, ó, todas as arestas possíveis aqui entre os vértices. Certamente eu vou desenhar faltando alguma. Eu desenho muito bem, vocês já sabem. Eu tenho todas as arestas possíveis entre esses caras. Por quê, gente? Porque o grafo é completo. Ok? Belezinha? Então, se a aresta não está aqui, eu sei que ela existe por quê? Porque o meu grafo é completo. Existia a aresta entre esses caras lá no grafo. Então, ó, eu sei que eu tenho um número ímpar, eu tenho um número par de vértices de grau ímpar, o que já me dá uma condição favorável, né, para o grafo ter um emparelhamento perfeito. E eu sei que o grafo original é completo, então eu sei que o subgrafo induzido pelos vértices de grau ímpar é completo também. Então, eu tenho todas as arestas possíveis. Belezinha? Então, certamente eu vou ter essa aresta aqui entre esse cara, essa aresta aqui entre esses dois caras e essa aresta aqui entre esses dois caras. A gente vai pegar, né, o emparelhamento de menor custo. Beleza? Porque a gente quer minimizar, né, o custo lá do caixeiro viajante. Então, a gente vai pegar o emparelhamento perfeito de menor custo. E vai colocar as arestas aqui. Todo mundo concorda que agora esse nosso grafo virou um grafo euleriano? Ele virou um grafo euleriano por quê? Porque agora todo vértice tem grau par. Então, sacaram a engenhosidade do Christofides? Ao invés de sair duplicando todas as arestas desnecessariamente, ele vai e adiciona o mínimo possível para que a gente transforme a paridade dos graus dos vértices de grau ímpar. Ok? Aí a gente segue o algoritmo igual a gente fazia lá no RSL. A gente vai achar um circuito euleriano e vai pular as repetições. Então, ó, por exemplo, começando aqui desse vértice, eu posso vir para esse. Eu tenho que percorrer todas as arestas, né? Daqui eu posso vir para cá, 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 ó. E aí eu repeti esse vértice, daqui eu venho para cá, daqui eu venho para cá e repito esse vértice, venho para cá e volto para cá. Percorri todas as minhas arestas. Qual é o custo desse percurso aqui, gente? Eu estou percorrendo todas, né? É o custo, eu tenho o custo da árvore, concordam? Que é o custo das arestas em azul, mais o custo de quê? O que mais a gente está percorrendo além das arestas azuis? As do emparelhamento. Perfeito. Beleza?
Então, todo mundo concorda que o custo desse circuito euleriano aí é o custo da árvore mais o custo das arestas do emparelhamento perfeito? Que é um emparelhamento mínimo. Belezinha? Ok? O que a gente vai fazer? Tá pronto? Isso aqui é um ciclo hamiltoniano? 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 Eu comecei, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, voltei pro 4, 7, voltei pro 2, 8. Não é, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 7, 2, 8, 1. O que está acontecendo? Eu estou repetindo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Repeti o 4 aqui. E repeti o 2 aqui. Certo? Mas a gente sabe que como o grafo é completo, a gente consegue pular, né? A gente tem a aresta 6, 7, porque o grafo é completo. E a gente tem a aresta 7, 8, porque o grafo é completo. E o que mais a gente sabe? A gente sabe que qualquer caminho direto, a gente tem essa aresta e a gente tem essa aresta aqui. A gente sabe que qualquer caminho direto é melhor do que um caminho que passe por outros vértices, por causa da desigualdade triangular. Então, o custo do nosso ciclo hamiltoniano, que é fazendo esses pulos aqui, ele é certamente menor ou igual ao custo do circuito euleriano, certo? O custo do ciclo hamiltoniano, digamos assim, ele certamente é menor ou igual que o custo do circuito euleriano. Todo mundo concorda? Justamente por causa da desigualdade triangular. Belezinha? Por que eu já estou falando isso? Estou antecipando o argumento, né? Do cálculo do fator. Tudo bem? Tranquilo? Bom, então vamos agora para o cálculo do fator. Então a gente entendeu o algoritmo e agora a gente vai pensar no qual é o fator, né, de aproximação. Bom, todo mundo concorda que a gente começa do mesmo jeito que a gente fez a análise lá do RSL? O nosso custo começa a partir do custo da árvore da MST. Beleza? Tudo bem? A gente sabe que o custo da árvore certo? O custo da árvore é menor ou igual que o custo do ótimo. Tudo bem? Tudo bem isso? Por que o custo da árvore... Onde é que a gente está? Acho que é aqui. Então, aqui, isso aqui a gente já falou. Beleza. Então, aqui a gente tem os parâmetros, tá bom? O custo da árvore é o CT, que a gente já falou na aula passada. A gente tem o custo M, que é o custo do matching, do emparelhamento perfeito. Aqui, de novo, tá com esse erro, né? Eu não alterei. Vou tentar lembrar. O custo do ótimo e o custo que o algoritmo tem. Tá bom? E aqui não é do RSL não, gente. Desculpa, tem outro erro, eu tenho que anotar isso. É do Christofides, né? Isso aí foi um Ctrl+C, Ctrl+V. Bom, vamos lá. O custo da árvore é menor ou igual que o custo do ótimo. Vocês lembram desse argumento? A gente falou umas 3 vezes na aula passada. Mas se vocês não lembrarem desse argumento, eu posso repetir sem problemas. O que é o custo do ótimo? O que é o ótimo, né? O que a gente está buscando resolver? Qual é a saída que a gente quer? A gente quer o quê?
Isso, mas qual é essa saída, Kiara? Qual é a estrutura que a gente está buscando no caixeiro viajante? Não é bem um caminho, né? É um ciclo, certo? Um ciclo hamiltoniano. Beleza? Que a gente não quer repetição. Tudo bem, caminho tá show. O problema é que a gente tem que voltar para o ponto de partida, né? Então a gente quer um ciclo hamiltoniano. Beleza? Então, o custo do ótimo é o custo desse ciclo. Todo mundo concorda com isso? Ok? Então, o custo do ótimo, então a gente tem o custo da árvore menor ou igual que o custo do ótimo. E para provar isso, para argumentar isso, é o seguinte: o ótimo é o quê? O ótimo é um ciclo que passa por todos os vértices do nosso grafo. É um ciclo gerador, de menor custo, como a Kiara falou. Certo? Vocês concordam comigo que se eu remover uma aresta desse ciclo aqui, eu obtenho uma árvore geradora desse grafo? Belezinha? Todo mundo concorda que removendo qualquer aresta dali, eu obtenho uma árvore geradora? Aí, vamos pensar no custo dessa árvore. Eu obtive uma árvore geradora. Essa árvore geradora pode ser mínima ou não. Concordam com isso também? Concordam com isso que eu acabei de falar? Removi uma aresta. Eu obtenho uma árvore geradora. Essa árvore geradora pode ser mínima ou não. Beleza? São as duas possibilidades para a árvore geradora que a gente obtém. Bom, vamos lá. Vamos chamar essa árvore aqui que a gente obtém de telinha. Todo mundo concorda que o custo de telinha é menor ou igual que o custo do ótimo? Já para começar? Minha letra é ótima, não sei escrever direito, a mesa digitalizadora ainda está longe. Todo mundo concorda com isso que eu acabei de escrever? Ai, meu Deus. O que é isso? O que eu fiz? Sumiu tudo. Não é possível. Não sei o que foi que eu fiz, gente. Foi mal, desculpa aí. Coisas de Mac. Então, vamos lá, vou fazer aqui de novo. Então, imagina que a gente tem um ciclo, que é o nosso ótimo, tá? E aí eu pego e removo uma aresta. Vou chamar essa árvore que eu obtive de telinha. O que eu estou afirmando é o seguinte, que o custo de telinha é menor ou igual que o custo do ótimo. Vou deixar assim, tá? Só para ficar mais fácil. O custo do ótimo. Todo mundo concorda com isso? Por quê? Porque o custo do ótimo é a soma de todas essas arestas aqui. Eu estou tirando uma, então o máximo que eu vou ter é o custo do ótimo. Como a gente já falou, essa árvore telinha, ela pode ser mínima ou não, ou seja, ela pode ter custo mínimo ou não. Ok? Se ela tiver custo mínimo, o custo vai ser igual o da árvore geradora que eu estou pegando no meu algoritmo. Concordam? Estou pegando duas árvores geradoras mínimas, elas têm o mesmo custo. Todo mundo concorda com isso? Então, se a telinha é MST, então, o que eu sei? Eu sei que o custo de telinha é igual ao custo da árvore do meu algoritmo, do Christofides. Eu não sei se eu peguei lá no Christofides, se eu peguei a mesma árvore que essa daí. Mas eu sei que ela é mínima. Então, se essa árvore aqui também for mínima, os custos são iguais. Ok? E daí, ó, se isso aqui acontece, então o que a gente tem? A gente tem que o custo de T é... que o custo de T é igual ao custo de telinha, que é menor ou igual ao custo do ótimo. Então, o custo de T é menor ou igual ao custo do ótimo. Tudo bem? Belezinha? Me digam se eu posso seguir, por favor. Ok. Agora, a outra possibilidade é que o telinha não seja
MST. Ou seja, não é uma árvore de custo mínimo. Então, o que eu sei? Eu sei que qualquer árvore de custo mínimo, em particular a que o algoritmo de Christofides pegou, tem o custo menor ou igual que o dessa árvore. Mas o custo dessa árvore a gente já sabe que é menor ou igual ao ótimo. Portanto, de qualquer forma, eu posso afirmar que o custo da árvore que a gente pega no Christofides é menor ou igual que o custo do ótimo. Tudo bem? Chuchus. Belezinha? Se eu perguntar isso na prova, vocês vão saber responder? Show. Então, beleza. Então, a gente acabou de argumentar isso. Não sei, Aline. É uma possibilidade. Belezinha? Então, ó, o custo. A gente pode afirmar que o custo de T, com isso a gente pode afirmar que o custo de T certamente é menor que o custo de ótimo. E o nosso algoritmo começa aqui. A gente pega uma MST, né, para o nosso grafo. Belezinha? Então, a gente já tem a primeira comparação aqui com o custo do ótimo. A gente já tem esse limite inferior para o ótimo. Ok? Agora, o que a gente fez em seguida no Christofides? A gente pegou e completou os vértices de grau ímpar, certo? Com o que a gente completou os vértices de grau ímpar para eles terem grau par? A gente completou, adicionou o que para os vértices de grau ímpar terem grau par no Christofides? As arestas do emparelhamento. Então, a gente sabe que o custo, né, da nossa resposta lá que o algoritmo vai dar, ele vai ser menor ou igual que o custo da árvore mais o custo das arestas do emparelhamento. Ok? Belezinha? Então, eu preciso pensar agora aqui como é que eu vou relacionar esse cara aqui com o ótimo. Eu preciso tentar relacionar esse custo do emparelhamento com o custo do ótimo. Ok? A gente adicionou arestas do emparelhamento entre quais vértices? Foram vértices específicos, não foram? Foram vértices de grau ímpar. Perfeito. Então, foram vértices de grau ímpar, né, na nossa árvore geradora lá. Ok? Então, imagina o seguinte, a gente tem a nossa resposta ótima. A nossa resposta ótima é um ciclo hamiltoniano. Esse ciclo hamiltoniano, ele vai ter, dada a nossa estratégia lá no Christofides, né? Ele vai ter alguns vértices de grau ímpar, lá na estratégia do Christofides, né? A gente pegou a árvore ótima e na árvore existem alguns vértices de grau ímpar. O que a gente já falou é o seguinte, imagina que, por exemplo, esse cara aqui é um vértice de grau ímpar na árvore, esse cara aqui é um vértice de grau ímpar na árvore, esse vértice aqui é um vértice de grau ímpar na árvore e esse vértice aqui é um vértice de grau ímpar na árvore. A gente já comentou que a gente sempre tem uma quantidade par, né? Desses vértices de grau ímpar. Ok? Aí, o que a gente fez? A gente foi e pegou um emparelhamento perfeito. Todo mundo concorda que isso aqui é um emparelhamento perfeito? Belezinha? Ok? Isso é um emparelhamento perfeito. A gente pegou o emparelhamento perfeito mínimo, tá? Vamos supor que seja esse. Que esse vermelhinho rosado aqui seja o nosso emparelhamento perfeito, o nosso M. Mas vocês concordam
que pelo fato do grafo ser completo, eu tenho esse outro emparelhamento aqui, o azul. Belezinha? Ok? Tranquilão, gente? E isso aqui é o quê? Isso é um ciclo, né? Só dos vértices de grau ímpar. É um ciclo que passa por todos os vértices de grau ímpar, né? Tudo bem? Tranquilão? Então, vamos olhar para esse ciclo aqui dos vértices de grau ímpar. Quem são as arestas que compõem esse ciclo aqui dos vértices de grau ímpar? Quais são as arestas que compõem o ciclo dos vértices de grau ímpar? Esse ciclo aqui que a gente está apresentando. Perfeito, Aline. São as arestas do emparelhamento M e as arestas do emparelhamento M'. Então, vocês concordam que o custo desse ciclinho aqui é CM mais CM'? É o custo das duas arestas em vermelho mais o custo das duas arestas em azul. Belezinha? E como é que a gente consegue comparar agora isso aqui que a gente escreveu, esse custo aqui, com o custo do ótimo? Alguém consegue enxergar? Qual é a relação que existe entre essa soma aqui que a gente escreveu, ou seja, o custo desse ciclinho com o custo do ciclão? Isso! Parabéns, Aline. Isso mesmo. Observem o seguinte, as arestas aqui ó, dos emparelhamentos, elas são aquelas arestas diretas. Então, eu sei que esse caminho aqui direto ó, pela aresta vermelha, ele é melhor do que esse caminho rosa. Então, o que eu posso garantir? Eu posso garantir que se eu somar os custos das arestas vermelhas com as azuis, eu tenho certamente um custo menor ou igual que o custo do ciclão. Tudo bem? Belezinha? Pela desigualdade triangular, né? Os caminhos diretos, ou seja, pular desse vértice direto para esse vértice, é melhor do que desse vértice para esse vértice passando pelo vértice rosa. Então, certamente, se eu somar esses custos aqui, eu tenho um custo menor ou igual ao custo rosa. Tudo bem? Belezinha, gente? Posso seguir? Então, a gente está quase lá, né? Eu quero comparar o CM com o ótimo. Aqui já está aparecendo um CM. Mas a gente sabe uma coisa interessante sobre o M. Quem que a gente definiu como sendo o M? O M é o emparelhamento perfeito de custo de custo. Não. Ele é perfeito, né? Os dois ali são perfeitos, tanto o M quanto o M'. A gente, no algoritmo, a gente pega o emparelhamento perfeito de custo, de menor custo ou de maior custo? De menor, né? A gente está querendo minimizar o custo, certo? Então, eu sei que o M é o emparelhamento de menor custo.
Então, o que eu posso afirmar sobre M e M'? Entre os custos de M e M'? O custo, como é que o custo de M se relaciona com o custo de M'? Eu sei que o M é o emparelhamento de menor custo. Então, o custo de M certamente é o quê? Bom, não sei, né? No máximo, se o M' também for mínimo, aí a gente sabe que é igual. Mas você concorda que o M' ele pode não ser mínimo? Perfeito. Então, a gente sabe que o CM é menor ou igual que o CM'. Porque eu sei que o M é mínimo, mas eu não sei nada sobre o M'. Então, eu posso afirmar certamente, pelo fato do M ser mínimo, que o CM é menor ou igual que o CM'. Ok? Então, todo mundo concorda que eu posso escrever isso aqui, ó? CM mais CM é menor ou igual que CM mais CM'? Todo mundo concorda que eu posso escrever isso? Beleza? Todo mundo concorda que se eu substituir esse cara aqui na soma pelo próprio CM, eu vou ter um valor menor ou igual ao dessa soma? É isso que eu escrevi aqui. Beleza? Bom, mas isso aqui a gente já sabe que é menor ou igual ao ótimo. Mas CM mais CM é o quê? Mais CM ficou ótimo, né? CM mais CM é 2CM. Belezinha? Então, 2CM é menor ou igual que o quê? Que o ótimo. Isso implica que o custo do emparelhamento M é menor ou igual que o custo do ótimo sobre 2. Sacaram? Entenderam o algebrismo aqui que a gente fez? Eu precisava relacionar o CM com o ótimo. Aí eu observei que entre os vértices de grau ímpar, aqui eu também tenho um ciclo. Se eu pegar só os vértices de grau ímpar, eu posso dizer que é um ciclo hamiltoniano dos vértices de grau ímpar, certo? E esse ciclo hamiltoniano é composto pelo emparelhamento M, que é o mínimo, é perfeito e é mínimo, né, de custo mínimo, e um M'. O que a gente sabe? A gente sabe que o custo desse ciclo é o CM mais o CM'. E pela desigualdade triangular, eu posso garantir que esse custo é menor ou igual ao custo do ciclo rosa. Mas, como o M é mínimo, eu sei que o custo do mínimo é menor ou igual que o custo de qualquer outro emparelhamento, perfeito? Ok? Então, eu peguei aqui, ó, e substituí esse M' pelo próprio M. Eu sei que CM mais CM certamente vai ser menor ou igual que CM mais CM'. Porque o custo de M é menor ou igual que o custo de M'. Bom, mas duas vezes CM mais CM é duas vezes CM. Então, duas vezes CM é menor ou igual que o ótimo. Então, CM é menor ou igual que o ótimo sobre 2. Ok? Mas lembram lá qual era o nosso custo do nosso algoritmo? Era o custo da árvore mais o custo do emparelhamento. Ok? Então, vamos voltar lá para os slides. O custo da árvore. Então, isso aí foi o que a gente provou. Esse segundo item aí foi esse argumento que a gente usou agora, tá? Mas o custo do algoritmo é menor ou igual que o custo da árvore mais o custo do emparelhamento, certo? Só que o custo da árvore é menor ou igual que o ótimo. E o custo de CM é menor ou igual que o ótimo sobre 2. Então, certamente, o custo do algoritmo vai ser o quê? Menor ou igual que o ótimo, mais o ótimo sobre 2.
ou seja, 3/2 vezes o ótimo. E achamos o nosso fator aqui de aproximação. Belezinha? Tudo bem? Então, o Christofides é 1,5 aproximativo. É ou não é uma lindeza? Eu acho muito bonitinho todos esses argumentos, gente. Bom, isso finaliza o que era para a gente ter visto na aula passada, né? E aí a gente passa para a aula de hoje. A gente continua nesse contexto. Em geral, todas as questões são discursivas, né? Muito raramente eu ponho um verdadeiro ou falso que não precisa justificar. Bom, estou colocando aqui os slides da parte 2. Quem me dera que eu pudesse colocar questão múltipla escolha, que aí eu mudo o corrigir sozinho. Ah, para falar tudo que... Não sei, Thiago, ainda não montei a P2, não. Fale tudo que você sabe, né? Queria mesmo. Eu detesto múltipla escolha, porque errou, né? Eu não gosto muito, não. Sinceramente, eu não gosto muito, não. Vamos lá. Depende, né? Eu não gosto de múltipla escolha. Múltipla escolha eu acho que não mede nada. Não mede o que se você sabe, se você não sabe. Exceto múltipla escolha que perde ponto. Que aí a gente sabe que a pessoa, em geral, né, não vai chutar. Ela só vai fazer o que ela sabe. Cara, mas eu acho que a chance de se dar mal na múltipla escolha é muito maior. É muito maior. Porque errou. Eu sempre faço isso, do verdadeiro ou falso. Não lembro de LFA, não. Mas eu fiz isso muito em otimização linear. Do verdadeiro ou falso. Errou. Quando você perde ponto, né, numa questão de múltipla escolha, você pensa 3 vezes antes de chutar. Então, é mais fácil de corrigir e a pessoa, normalmente, ela sabe aquilo ali que ela está fazendo. 1000 anos atrás. Vamos lá. Quero dar LFA de novo. Tomara que eu consiga. Eu gosto de LFA. Vamos lá, gente. Então, agora a gente vai para a parte 2. Essa parte é mais curtinha. A gente vai ver um outro problema, também conhecido de vocês, que a gente falou durante o curso, né? Então, vamos lá. Ainda sobre o RSL e o Christofides, a pergunta é o seguinte. Bom, a gente provou que o RSL é 2 aproximativo. Mas será que... Porque, veja bem, esse fator de aproximação, né, ele é baseado em argumentos que a gente vai dando. Mas será que esses argumentos são os melhores possíveis? Ou será que a gente está lidando com uma aproximação ruim, né, ali, que é difícil, né, pegar esses limites inferiores? Essas coisas são complicadas. Eu estava falando agora com o meu aluno de mestrado sobre limite inferior lá do algoritmo que ele estava fazendo, do problema, né, e o algoritmo que ele estava fazendo e tal. E aí tinha um exemplinho lá, por que aquilo dali era o melhor? Então, essa questão de limite inferior é uma questão complicada, né? Em geral, não é fácil de você achar um limite inferior justo. E aqui, a gente faz uma comparação com o ótimo, sendo que a gente não sabe o ótimo. A gente não sabe. A gente está fazendo um algoritmo aproximativo justamente por causa disso, né? A gente não sabe a resposta ótima. Então, a gente pega ali um limitante inferior que a gente consegue relacionar. Mas será que aquilo ali é o melhor possível para aquela solução que a gente está propondo? Será que não seria possível a gente melhorar o fator de aproximação do RSL? Bom, se a gente mostrar, né, que tem algum exemplo que não tem jeito, que vai dar lá o fator, eu também. Se a gente mostrar que não tem jeito, que o exemplo bate lá no fator,
aí lascou-se, não tem jeito, não tem como melhorar, tá bom? E vai ser exatamente isso que a gente vai apresentar agora. Um exemplo que bate no fator, um exemplo assintótico, um exemplo que assintoticamente vai bater no fator de aproximação RSL, ok? Que é 2, no caso. Ou seja, a resposta que o nosso algoritmo dá para a gente, que o RSL dá para a gente, é 2 vezes o valor da resposta ótima. Então, a gente vai ver uma instância que bate 2 vezes mesmo o valor do ótimo. Então, significa que para a abordagem proposta pelo RSL não tem jeito. 2 é o melhor fator de aproximação que a gente pode apresentar, ok? Então, ó, lembra lá que a nossa instância é sempre completa, tá? Então, imagina que a gente tem esse grafo aí, ó. É um K6, certo? É um K6. O custo das arestas em negrito é 1 e os das demais arestas é 2. Tá bom? Belezinha? Vamos pensar aqui. Eu estou buscando um ciclo hamiltoniano. A resposta para o meu problema do caixeiro viajante é um ciclo hamiltoniano, ou seja... eu não tô... Ainda bem que eu não falei muita coisa. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Gente, por que eu esqueço isso? Eu tenho algum problema. Não é possível. Eu tenho algum problema. Então, eu falando, igual uma matraca, né? Ai, Jesus. Outro dia, eu acho que eu falei 10 minutos na aula de discreta e eles não estavam ouvindo. O microfone estava desligado. Enfim. Vamos lá. Então, o que eu tô falando para vocês é o seguinte. Esse aí é um K6, tá? O custo das arestas em negrito é 1 e o custo das demais arestas é 2. Ou seja, se a gente está buscando um ciclo hamiltoniano de menor custo, quais são as arestas interessantes para a gente aí? Pois é, ela sumiu, ela desapareceu. Quais são as arestas interessantes? Se a gente está buscando um ciclo hamiltoniano de custo mínimo, quais são as arestas interessantes para a gente aí? As em negrito, certo? Vocês conseguem fazer um ciclo hamiltoniano aí só com as arestas em negrito? Porque se a gente conseguir um ciclo hamiltoniano só com as arestas em negrito, a gente vai ter custo 6, que é o menor custo, certo? Para o ciclo hamiltoniano com 6 vértices. Cada aresta tem custo 1. Todo mundo concorda? Dá para fazer um ciclo com essas arestas aí em negrito? Somente com as arestas em negrito? Se a gente começa, sei lá, aqui nesse vértice, a gente pode descer para o vértice central aqui, depois passa para esse, para esse, para esse, para esse, e volta ao vértice inicial. A gente consegue, né, um ciclo hamiltoniano aí, e ele tem custo 6, né? Beleza? Se a gente tem N vértices, a gente sabe que a gente sempre tem um grafo completo, né? A gente vai ter um ciclo hamiltoniano de tamanho, de custo N também, seguindo esse mesmo raciocínio. Ok? Beleza? Porque a gente consegue pegar somente as arestas de custo 1. Então, a gente sabe que o melhor ciclo hamiltoniano aí, ele tem custo 6. Custo N, no caso. Ok? Mas o que o algoritmo RSL faz? Ele pega a árvore geradora de custo mínimo. E qual é uma árvore geradora de custo mínimo aí? Vocês conseguem enxergar uma árvore geradora de custo mínimo? Toda árvore tem N-1 arestas, né? Exato, perfeito. É isso que eu ia perguntar. Dá para ter uma árvore de custo N-1? Dá, né? Só a gente pegar, por exemplo, a estrelinha. Todo mundo concorda que isso é uma árvore geradora e que ela tem custo N-1? Tranquilão? Aí o Christofides, estou falando todo de Christofides, o RSL faz o quê? Ele duplica essas arestas e pega um circuito euleriano.
Então, vamos aqui, ó, rapidinho. Imagina que a gente comece aqui. Não está duplicado não, mas a gente consegue imaginar, né? Ó, eu venho para cá utilizando essa aresta aqui, certo? Aí eu posso ir para outro vértice ainda sem repetição. Por exemplo, para cá. Mas vocês concordam que a partir daí não tem jeito? Eu vou repetir esse cara aqui do meio diretão? Eu venho daqui para cá, e agora, ó, qualquer aresta que eu pegar aqui, ó, da duplicada, ó, vai pegar esse cara, não tem jeito, né? Ele é a articulação da parada. Então, ó, eu volto para cá por essa aresta imaginária, aí pego essa aresta aqui, volto para cá pela aresta imaginária, pego essa, volto pela aresta imaginária, beleza? A gente sempre vai repetir esse cara do meio. Ok? Beleza? Então, a gente vai conseguir pegar duas arestas dessa em negrito e as outras que a gente vai pegar, elas vão ter que ser aquelas arestas diretas que elas sempre existem. Ok? Belezinha? Então, aqui, ó, note que o ciclo hamiltoniano de menor custo tem custo N. Por que eu chamei a atenção de ciclo? Porque é uma coisa que todo mundo erra, né? Todo mundo confunde ciclo com circuito, com trajeto, com não sei o quê. Ciclo hamiltoniano sempre é ciclo, tá? Então, o ciclo hamiltoniano de menor custo tem custo N, a gente já falou. E o seguinte... Bom, existem várias possibilidades aí que a gente poderia ter, né, para o ciclo hamiltoniano de resposta. Para ver que o ciclo hamiltoniano de menor custo tem custo N, Thiago? Eu mostrei, né, um exemplo. A gente começa, sei lá, em qualquer vértice aqui, tem que pegar somente as arestas em negrito, porque só elas que têm custo 1. Se você passar pela qualquer aresta fininha aqui, você vai aumentar o seu custo em 2 unidades. Ah, isso passa lá num vídeo de discreta, tá? Mas caminho não repete vértice, trilha é a trilha euleriana ou o circuito euleriano é a mesma coisa, não repete aresta, ciclo é um caminho fechado, tá bom? Mas dá uma voltada lá em discreta que tem algum vídeo lá que fala disso, ou algum slide, tá bom? Belezinha? Mas a newtoniana é sempre ciclo, ok? Bom, então vamos imaginar que a gente tenha esse... a gente começa aqui. 1, 2. Aí eu também posso pegar essa outra aresta aqui, em negrito. Mais do que isso, eu já tenho repetições, certo? Eu tenho que voltar para o 1 para ir para o 3. Então, ao invés de fazer esse caminho 2, 1, 3, eu pego a aresta direta 2, 3. Belezinha? Essa aresta aqui tem custo 2. Ok? Aqui, eu teria que repetir o 1, certo? Eu teria 6, 1, 5, 1. Então, eu teria que pegar a aresta 6, 5 direto. Então, eu teria custo 2 aqui também. Ok? A mesma coisa aqui. Eu vou passar pelo vértice 1, eu teria repetição. Então, eu pego a aresta direto, 5, 4. E para a mesma coisa para o 3, 4. É o único possível? Não, não é o único possível. Mas vocês concordam que o máximo que dá para a gente pegar de aresta em negrito são 2? E todas as outras vão ser fininhas? Que vão ser as arestas diretas? Porque a gente sempre volta para o vértice 1, então a gente vai precisar fazer esses caminhos diretos. Ok? Belezinha? Lembram do algoritmo, gente? Árvore geradora mínima. A árvore geradora mínima, que é a estrela. A gente duplica essas arestas, certo? Aí a gente pega um circuito euleriano.
desse circuito euleriano, a gente tem repetição de vértices. Aí o que a gente faz? A gente elimina essas repetições pegando caminhos diretos. Observem que isso aqui é um exemplo, mas podia não ser essa estrelinha aí que está aparecendo, ok? Podia ser outro, mas vocês concordam que o máximo que dá para a gente pegar são 2 arestas em negrito, todas as outras vão ter que ser fininhos? Esse aqui é o ponto. Então, nesse caso, a solução do algoritmo está dando para a gente o quê? A gente tem todas as outras arestas, todas as arestas aqui têm peso 2, as fininhas. Então, se a gente tem um ciclo de tamanho n, onde todas as arestas têm peso 2, a gente tem um custo de 2n. Só que nem todas as arestas aqui têm peso 2. A gente tem essas 2 arestas aqui em negrito, que tem peso 1. Então, aqui eu estou supondo que todas as arestas do meu ciclo têm peso 2, mas não é o que acontece. Eu consigo pegar 2 aqui em negrito. Então, eu subtraio 2 unidades aqui. Porque essas arestas aqui, a soma delas tem custo 2 e não 4. Ok? Então, a resposta que o algoritmo dá para a gente para esse exemplo, esse menos 2 aqui, pensando em um gráfico bem grandão, não isso é nada, né? A gente pode desprezar. Então, a resposta que o algoritmo vai dar para a gente aqui, do custo, é 2 vezes o menor custo que a gente tem, que no caso é N. Belezinha? Sacaram? Depois, façam como exercício a execução desse algoritmo para esse exemplo. Dupliquem as arestas, peguem um circuito euleriano, tá bom? Achem o ciclo hamiltoniano, tudo bem? Façam passo a passo direitinho. Bom, aí agora a mesma pergunta se aplica ao Christofides. Será que a gente consegue melhorar o fator de aproximação do Christofides? E, de novo, a gente consegue apresentar um exemplo de que, para esse exemplo, o valor dado pelo Christofides é exatamente 1,5 vezes o valor do ótimo. Então, de novo, aqui ó, não estão todas as arestas, não, porque lembra que a nossa instância é sempre um grafo completo, né? Mas ia ficar com muitas arestas aí o desenho, tá? Então, imagina o seguinte, que a gente tem um número ímpar de vértices, n é um número ímpar de vértices, tá? Ai, Jesus, estou apertando aqui a mesa digitalizadora. Aí, seguinte, todas as arestas têm peso 1, exceto essa aresta aqui, ó, que tem piso de n sobre 2. Por que está aparecendo piso? Porque o n aí é um número ímpar, tá bom? Belezinha? A gente tem todas as arestas possíveis, só não estão desenhadas de novo porque ficaria inviável, tá? Ficaria um desenho muito denso. Tudo bem? Então, nosso objetivo, um ciclo hamiltoniano. Qual é o ciclo hamiltoniano aí de menor custo? A gente tem n vértices. O melhor dos mundos é a gente conseguir pegar somente arestas de peso 1, né? Evitar essa aresta aqui de piso de n sobre 2, concordam? Beleza? Sim, gente? Sim ou não? Às vezes o meu chat trava, eu não consigo... Todo mundo concorda que o melhor dos mundos para um ciclo hamiltoniano aí é a gente só pegar arestas de peso 1? Se a gente conseguir um ciclo só com arestas de peso 1, a gente tem um ciclo de custo n também. Ok? E dá para a gente pegar um ciclo só de custo 1? Ó, se a gente for aqui por fora, a gente pega todos os vértices e ele vai ter custo n. Todas as arestas têm custo 1. Ok? A gente tem que evitar, concordam, para o ciclo hamiltoniano, essa aresta aqui, né? Que ela é muito pesada, digamos assim. Tudo bem? Agora imaginem o seguinte, Christofides, primeiro passo, uma árvore geradora.
Vocês concordam que o Christofides poderia dar como resposta, por exemplo, essa árvore geradora aqui, ó? Esse zigue-zague? Isso é uma árvore geradora de custo mínimo, concordam? Beleza? Ela tem custo N-1, Kiara. Igual você falou lá na outra, a mesma coisa. Certo? Agora, observem o seguinte. A gente tem vértices de grau ímpar, né? Por exemplo, as folhas são vértices de grau ímpar. Ok? Aí a gente tem que pegar e adicionar o emparelhamento, aquela coisa toda do Christofides. Se a gente fizer, né, o algoritmo de Christofides, ó, o ciclo hamiltoniano de menor custo tem custo M, já falamos isso, né? Então, se a gente for fazer o algoritmo de Christofides, né, a gente vai ser obrigado a pegar essa aresta curva aqui para fechar o nosso ciclo. E aí, o que vai acontecer com o custo? O custo vai ser o custo da árvore, mais justamente essa aresta de piso de N sobre 2. Fazendo o MMC aqui, fica claro que vai dar 3 sobre 2 vezes N. Belezinha? Então, a gente consegue um exemplo onde o custo dado pelo algoritmo do Christofides é 3 sobre 2 vezes o custo do ótimo. Porque o custo do ótimo é N. A gente vai ser obrigado a pegar essa aresta direta aqui para fechar o nosso ciclo. Belezinha? Ok? Todo mundo entendeu? Por que a gente tem que pegar essa aresta direta? Se a nossa árvore é esse zigue-zague, aqui é um caminho, né? Todos os vértices aqui, ó, centrais, eles têm grau o quê? Grau 2. Então, os únicos vértices de grau ímpar são esses caras. Então, a gente tem que pegar essa aresta aqui. Não tem jeito. Aí, qual vai ser o custo do ciclo? Vai ser o custo em negrito, que é N-1, mais o custo dessa aresta aqui. Tudo bem? Então, se a gente somar aqui, vai dar 3 sobre 2 vezes N, ok? Vai sobrar um menos 2 aí, mas de novo, pelo mesmo argumento anterior. Belezinha? Bom, o último problema que a gente vai ver é o Vertex Cover, cobertura por vértices, que a gente já falou lá na frente que é NP completa, a versão de decisão, né? E a versão de otimização é NP difícil, tá? Então, bom, a menos que P seja igual a NP, a gente não tem um algoritmo para solucionar esse problema da cobertura por vértices. Então, será que a gente consegue um algoritmo aproximativo para o Vertex Cover? Então, a gente vai ver um algoritmo aproximativo que usa o problema do emparelhamento máximo para solucionar. Esse problema do emparelhamento máximo, ele é solucionável em tempo polinomial, por isso que é uma boa alternativa para a gente, ok? Então, a gente consegue, né, encontrar, dizer se um grafo tem um emparelhamento máximo em tempo polinomial. Bom, mas e por que esses dois problemas se relacionam? Bom, a gente falou isso lá em grafos, mas talvez vocês não lembrem, né? Se a gente pega um emparelhamento e a gente quer uma cobertura das arestas do grafo utilizando os vértices, vocês concordam que, em particular, a gente tem que cobrir as arestas do emparelhamento? Barulho de obra, gente. Eu não estava nem percebendo, mas agora eu percebi. Peguei um emparelhamento, tá bom? Eu tô querendo achar uma cobertura das arestas por vértices. Vocês concordam que eu tenho que cobrir também as arestas do emparelhamento? Eu tô querendo cobrir todas as arestas, então eu tenho que cobrir as arestas do emparelhamento. Beleza?
Beleza? Tentem acompanhar a gente, esse é facinho, eu juro que é facinho, a gente acaba rapidinho. Esse é facinho, não acha que vai ser nada mirabolante, tipo Cristofides, não. É bem fácil. Então, a gente tem que cobrir as arestas do emparelhamento, certo? Mas, o que a gente sabe? A gente sabe que no emparelhamento eu não tenho um vértice que cuide de duas arestas. Vocês concordam? Pela definição de emparelhamento. Eu não consigo. Se eu selecionar um vértice lá, eu não consigo cobrir duas arestas que estão no meu emparelhamento, porque senão não seria um emparelhamento. Essas arestas teriam um vértice em comum, certo? Então, para cada aresta do emparelhamento, eu preciso de um vértice, garantidamente. Vocês lembram desse argumento? Eu tenho um emparelhamento e eu sei, então, que isso é um limite inferior para a minha cobertura por vértices. Por quê? Para cobrir cada uma das arestas do emparelhamento, eu preciso de um vértice. Eu não tenho um vértice no gráfico que seja responsável por duas arestas de um mesmo emparelhamento. Porque se eu tivesse, não seria um emparelhamento. As arestas teriam um vértice em comum. Então, para cada aresta do emparelhamento, eu preciso de um vértice. Então, eu sei que a cardinalidade da minha cobertura por vértices é daí para cima. É do tamanho do emparelhamento para cima. Tudo bem? Agora, o seguinte. O emparelhamento é máximo. A gente está tomando um emparelhamento máximo. O que isso significa? Emparelhamento máximo. O que esse máximo significa? O que o máximo significa? Não necessariamente, porque poderia ser, por exemplo, um grafo com número ímpar de vértices, né? Mas ele tem a maior cardinalidade possível, certo? Se ele é máximo. Beleza? Ele tem a maior cardinalidade possível, maior do que ele não existe. Se existir emparelhamento perfeito, vai ser um perfeito ali. Ok? Então, é o emparelhamento máximo, é o maior emparelhamento. É o que satura o máximo possível. Perfeito. É o que satura o máximo possível. Ok? Então, a gente sabe o seguinte. Pega lá o seu emparelhamento máximo. Retira todos os vértices, todos os extremos dessas arestas que estão no emparelhamento máximo. Retira do grafo todos esses vértices. O que vai sobrar? Pode sobrar alguma aresta no grafo? Quando eu pego todos os vértices, né, que são extremos de um emparelhamento máximo, e tiro do meu grafo, sobra a aresta no meu grafo? Por que não deve sobrar nenhuma aresta? Porque se sobrar aresta, o que acontece? Se sobrar aresta, os extremos dessa aresta não estão nesse conjunto que eu removi, certo? Então, essa aresta... Isso. Então, essa aresta devia estar no emparelhamento, porque ele é máximo. Certo? Peguei um emparelhamento máximo. Removi todos os vértices que são extremos das arestas desse emparelhamento máximo. Por que não pode sobrar aresta? Porque se sobrasse a aresta, significa que essa aresta tem dois extremos, tem dois vértices que não estão nesse conjunto que eu removi. Ou seja, é uma aresta que não compartilha vértice com nenhuma outra aresta que estava no emparelhamento. Então, aquele emparelhamento não seria máximo. Ok?
Belezinha? Tudo bem, gente? Então, significa que esses vértices que eu removi, eles tocam todas as arestas do grafo, certo? Se eles tocam todas as arestas do grafo, eles são uma cobertura. Ou seja, peguei um emparelhamento máximo e vou tirar os 2 vértices de cada aresta. Eu vou selecionar para minha cobertura os 2 vértices de cada aresta. Eu tenho certeza que isso vai cobrir meu grafo. É o menor que eu podia ter? Não necessariamente. Mas é uma cobertura. Aí agora, o que a gente precisa ver? Qual é o fator de aproximação aí? Enquanto isso daí erra, né? Então, ó, o custo do emparelhamento é menor ou igual que o custo do ótimo. Tudo bem? Porque para cada arestinha do emparelhamento, eu tenho que pegar um vértice, limitante inferior. A gente viu lá em grafos. Ok? Então, eu já sei que o M, né, o tamanho, a cardinalidade do M é menor ou igual que o ótimo. Cada aresta de M precisa ser coberta por um vértice. O M é máximo, em particular, ele é maximal. Então, eu sei que os extremos das arestas que estão em M cobrem todas as arestas do grafo. Por quê? Porque se eles não cobrissem, teria uma aresta do lado de fora que não tem vértices dentro desse conjunto, ou seja, uma aresta que deveria estar no emparelhamento e não está. Ok? Então, a gente pega todos os vértices incidentes a M. Esse é o nosso algoritmo. Bom, a quantidade de vértices que a gente pegou que são incidentes às arestas é 2 vezes a cardinalidade de M. Para cada aresta que está no nosso emparelhamento, a gente pegou os 2 extremos dela. Ok? Então, a gente já tinha essa relação aqui, ó. M é menor ou igual que o ótimo. Então, 2M vai ser menor ou igual que 2 vezes o ótimo. Então, a nossa resposta é, no máximo, 2 vezes o custo do ótimo. Belezinha? A gente tem 2 perguntas. Então, esse algoritmo é 2 aproximativo. Aí a gente repete aquela pergunta, né? Será que é possível melhorar esse fator de aproximação? Não, porque a gente tem esse exemplo aqui, ó. Que é um bipartido completo, tá? Com cardinalidade 2n, ou seja, a mesma quantidade de vértices desse lado é igual a esse. A gente tem n vértices aqui, n vértices aqui. A gente tem emparelhamento perfeito, que são essas arestas aqui em negrito, certo? A gente sabe que se a gente pegar os vértices só de um lado, a gente cobre todas as arestas do grafo. Então, se a gente pegar n vértices, a gente está cobrindo todas essas arestas. Mas o que o algoritmo vai fazer a gente pegar? Ele vai fazer a gente pegar os 2 extremos de cada aresta do emparelhamento. Então, ao invés de pegar n só de um lado, a gente está pegando 2n. Então, 2 vezes o valor do ótimo. Beleza? O algoritmo é bem simples, gente. Acha o emparelhamento máximo em tempo polinomial e pega os 2 extremos de cada aresta que está no emparelhamento máximo. Nesse exemplo aqui, o emparelhamento máximo é um emparelhamento perfeito. Ó. Essas arestas aqui em negrito. Só que todo mundo concorda que se eu pegar apenas um dos lados aqui, eu já cubro todas as arestas? Se eu pego esses vértices aqui, ó, eles são incidentes a todas essas arestas aqui. Então, se eu pego um lado, ou seja, n vértices, eu cubro todas as arestas do meu grafo. Mas o algoritmo que a gente acabou de ver, ele fala para a gente pegar os 2 extremos de cada aresta do emparelhamento. Então, a resposta que ele vai dar é 2 vezes a resposta ótima. Então, não tem como a gente melhorar o fator de aproximação. Por quê? Porque existe um exemplo onde o fator é justo. O fator é exatamente
a resposta é exatamente o dobro da resposta ótima. Ok? E para finalizar, a pergunta é, será que a gente consegue subir esse limite inferior? Porque a gente aqui colocou como limite inferior, né? O emparelhamento, o tamanho do emparelhamento. Beleza? Então, será que seria possível subir esse limite inferior? Não, se a gente utilizar a abordagem do emparelhamento. Belezinha? Usando a abordagem do emparelhamento, não tem como subir aquele limite inferior. A gente vai precisar de uma outra abordagem, de uma outra estratégia. A gente precisaria não utilizar o emparelhamento como pontapé inicial. Belezinha? Tudo bem, meus amores? Se ficou qualquer dúvida, gente, me mandem mensagem, tá? Eu vou terminar de corrigir as provas de vocês hoje. Se Deus quiser, Deus me permitir, eu vou terminar isso. Tentar corrigir também os pontos extras, tá? Para vocês ficarem mais tranquilos. As notas, em geral, ficaram acima da média, graças a Deus. Tivemos notas boas, eu não lembro qual foi a maior nota, mas foi 8 ponto alguma coisa, 8,9, sei lá, alguma coisa assim. Até agora, né, porque teve gente que eu ainda não corrigi todas as questões, então pode ser que a gente ainda melhore mais ainda, mas a média da turma acho que ficou até agora, tá perto de 6. Então, embora vocês tenham ficado assustados com a prova e tererê, o desempenho de vocês foi bom e é isso. Vamos para a próxima prova, tá bom? Tentem ficar tranquilos. Eu vi, Matheus, mas eu ainda não olhei nenhum e-mail de pedido de revisão, porque eu estava esperando o prazo para chegarem todos, tá bom? Então eu vou ver isso hoje de tarde até de noite, tá bom? Enfim, gente, eu peço que vocês deem uma revisada nos vídeos, nos argumentos passados em aula, tá bom? Então, a dica que eu dou para a prova é essa. Quem anotou, anotou. Quem não anotou, vê o vídeo de novo. Então, vou fazer a chamada de vocês rapidamente. Tenho 1 minuto, né? Tô aqui falando igual uma matraca doida. Deixa eu fazer... para a gravação aqui. Para a apresentação, para a gravação. Então, eu estou estudando uma forma de fazer a prova para vocês da melhor maneira possível. Eu sei, eu tenho consciência de que aquela forma de não poder voltar, ela é ruim, mas a avaliação à distância é muito complicada, gente. É muito complicada. Então, o único favor que eu peço para vocês é para vocês não deixarem para as últimas horas para submeter, porque as coisas têm bugs, a internet pode cair. Então, se vocês tentarem fazer com o máximo de antecedência possível, procura o melhor momento, mas assim, não vamos deixar para os 45 do segundo tempo, né? Porque as coisas acontecem. Por exemplo, no C10. O C10 também usa o Moodle. Quando dá um bug, quando você não consegue submeter porque tá lento, eles não querem nem saber, gente. Vocês têm 24 horas para fazer. Você não utilizou bem o seu tempo, eles não querem nem saber. Não, a gente não pode receber prova por e-mail, por nada, sabe? Então, assim, não deixem para o último tempo, para a última hora, porque sempre alguma coisa dá errado. Infelizmente, sempre, tudo que pode dar errado, na verdade, dá, quando a gente faz as coisas apressadas. Então, tentem fazer com calma e não deixem para a última hora, tá bom? Vamos lá. Alian, Aline, Alan, Ana Clara, Ana Luísa, Andrew, Ângelo, Arthur, Diana, Eduardo de Almeida. Eduardo de Almeida não. Eduardo Felipe, Eduardo Vieira, Elias,
Elias tá aí. Eric. Gabriel Pérez. Guilherme Magno. Montenegro. Silva. Herbert. Isaac. Jéssica. João Vitor de Almeida. De Oliveira. José Lucas. Júlia. Kiara. Lucas Montijo. Lucas Moraes. Herbert tá aqui. Tá. Lucas Moraes. Não, Lucas Moraes não. Montijo tá aí, né? Matheus Campelo. Matheus Campelo, não. Matheus Amorim. Matheus William. Matheus William tá aí, que ele falou comigo. Matheus Achê. Merri. Natan. Natália. Nicolas Magalhães. Niuan. Pierre. Pierre tá aí, não? Eduardo, o que tá aí? Eduardo Vieira? Ok. Pierre, não. Pierre. Rafael Patrício. Rafael Henrique. Roberto. Rômulo. Sérgio. Tiago. Valmir. Vitor Jean. Vitor Lopes. Vitor Lopes, no. Vitória. E Ian. No. É isso, meus amores. Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida podem mandar por e-mail, tá bom? Revejam as aulas, revejam os argumentos. Belezinha? Um grande beijo e até quinta-feira. Até. Vou encerrar, que eu tenho aula agora. Beijo.